Bom, pessoal, recapitulando então o que a gente fez no primeiro vídeo, vou até deixar aqui do lado, se você ainda não viu, assista antes de dar sequência aí com a nossa parte 2. Comecei aí com toda a estrutura, o desenho inicial, o formato básico do nosso móvel, que vai ser uma cristaleira, e iniciei já a parte escondida dele, onde vai ser o nosso bar. O bar vai ser uma espécie de uma gaveta que vai descer na vertical com o auxílio aí de um atuador elétrico. Atuador elétrico esse que a gente já recebeu, já instalei e basicamente faltam aí alguns ajustes finos para a gente terminar. Nesse vídeo eu vou estar focando em terminar essa parte, os detalhes estruturais, começar já a instalação da parte elétrica. Para isso eu vou precisar puxar energia, eu vou estar fazendo aí uma parede falsa, como se fosse uma parede de madeira, toda revestida em madeira, aquela coluna, aquela parede toda onde o aparador e a cristaleira vão estar ficando. Basicamente é isso que a gente vai fazer nesse episódio 2 do nosso bar secreto com a Alexa, porém tivemos uma surpresa não muito agradável. Quem assistiu o primeiro vídeo e se lembra de quando eu comentei de uma pequena preocupação minha? Um problema sim, espero que eu não venha a ter esse problema, mas não consegui encontrar nenhuma maneira fácil de colocar e tirar essa gaveta enquanto ele estiver na parede, porque o acesso aqui por trás é muito difícil e são 4 que você tem que estar destravando ao mesmo tempo e puxando, é muito complicado. Ou seja, se um dia vier a ter algum problema e precisar mexer, eu vou precisar tirar todo o móvel da parede. Espero não ser necessário. Como vocês podem ver, o bar está um pouco mais abaixo do que o normal. E isso é porque ele não está preso mais no atuador. Enquanto eu estava testando, fazendo os últimos testes para alinhamento, colocando uma outra peça aqui da parte de baixo do bar, eu tinha pedido para descer o bar. Só que eu não vi que embaixo do bar tinha um frasco de acelerador de cola meu, um frasco spray. Ou seja, 100 quilos, desceu, fazendo força até estourar esse frasco de cola aí de acelerador e quebrar o suporte onde o atuador ia apoiado atrás do bar. Quando eu pedi para subir de novo, subiu, mas só subiu o atuador. Mas eu acho que tem alguns males que vêm para bem. Isso estava um pouquinho na minha cabeça, pensando, caso eu tivesse um problema desse com um móvel pronto, o estrago seria muito maior. Ia estragar tanto o aparador aqui de baixo, ia ter que trocar todo o revestimento de cima, ia estragar o bar de cima, e com o móvel pronto as coisas são muito mais difíceis. Então isso me fez pensar numa maneira aí da gente estar fazendo um sistema de segurança. E é o que a gente vai estar fazendo aí no início desse vídeo por agora. Eu vou precisar abrir por trás, aqui embaixo dessa estante, para a gente poder ter acesso de baixo. Ainda assim não é o melhor dos acessos, mas eu acho que vai ser o suficiente para aí sim eu poder refazer o suporte do atuador elétrico no fundo e com isso eu poder fazer um sistema de segurança da maneira como eu estou pensando. Vem comigo, vocês vão acompanhando e ao longo do processo eu vou explicando melhor como vai funcionar. Bom, resquícios aqui do que um dia foi o suporte. Vou explicar como ele era e como eu quero deixar, tá? Como ele era? Uma peça grudada na parte traseira do bar, que com um parafuso que passava bem aqui pelo meio, esse parafuso passando aqui, ele iria ficar firme tanto para subir quanto para descer. Ele não tem folga nenhuma, fica muito bem fixo e o que acontece é que se eventualmente ele estiver apertando demais alguma coisa, ele vai até o final, até arrancar, que foi o que aconteceu. Então, a minha ideia é o quê? A gente não precisa que ele tenha força para descer o bar. O bar vai descer com a própria gravidade, é pesado. A gente precisa que tenha força para subir.
Então, ao invés de passar o parafuso pelo meio, eu vou passar por baixo. Assim ele vai ter força para subir, só que caso eventualmente tenha alguma coisa embaixo dele, só o atuador vai descer e o móvel vai ficar. Entendeu? Posso até colocar no final um switch de fim de curso. Caso o atuador venha a soltar daqui e bater mais na frente, a hora que ele relar no switch de fim de curso já desliga. Fica um dispositivo de segurança bem mais eficiente. E é o que eu vou estar fazendo. Feito então o nosso acesso aqui por trás, vai ficar difícil de eu filmar, porque dificilmente eu consigo enxergar quanto mais está colocando aí uma câmera aqui atrás, mas vamos lá. Coloquei também o nosso suporte aqui no atuador, que ele vai ser o responsável aí por estar pegando essa peça aqui e levando para cima desse jeito. Novo problema que surgiu, preciso dar um jeito de ter um acesso de uma chave de fenda, uma chave Phillips, por trás aqui para poder parafusar. Até tinha pego essa, mas não dá certo. E aí é que você tem que usar a criatividade. Peguei uma chave de boca que eu tinha, um bocal aqui de 1/4 e um bitzinho Phillips. Encaixa perfeitamente aqui e já dá o acesso certinho aqui por trás. Então, pessoal, colado e parafusado o nosso suporte. Como eu falei, difícil de conseguir gravar, mas ficou bem firme no lugar e com aquele mecanismo mecânico de segurança para a gente evitar novos problemas. Depois eu vou fazer a parte eletrônica dele com um limitador de curso aí para a gente também poder estar testando. Mas agora a gente vai para uma das partes mais sujas desse projeto. O acabamento, eu vou passar massa em alguns cantos, na verdade eu já passei, agora eu vou estar lixando aí, pra gente tirar algumas imperfeições grosseiras para depois já poder vir com o acabamento aí e começar finalmente a ter a sensação de que a gente está saindo do lugar, porque tá demorando, mas agora a gente vai começar a ver um progresso aí mais visual. Depois de muita lixa, agora eu vou partir para alinhar essa peça aqui e terminar aqui a tampa que vai esconder o buraco que a gente abriu aqui atrás. Eu vou fazer uma tampa com conexão por imã, assim fica fácil de pôr e tirar caso futuramente precise de alguma manutenção aí. Vamos lá. Feito o acabamento da portinha aqui, que a gente vai ter de acesso à parte traseira, regulada a altura, o encaixe está perfeito, conforme fecha está no mesmo nível. Agora eu preciso passar para a parede, que vai ser parte desse projeto também. Não sei se vocês observaram desde o começo aí do último vídeo, né, quando a gente colocou na parede, eu tinha passado aquela eletrofita por trás. Aquilo lá geralmente é usado para quando você quer puxar uma energia de alguma tomada sem quebrar a parede.
tem uma outra malha que você põe por cima, passa uma massa corrida e depois acaba camuflando. Só que assim, não fica 100%, tá? E eu já tinha a ideia de estar fazendo uma parede imitando um folhado em madeira aí, tá? Um laminado em madeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parede falsa, uns 2 dedos aí, na verdade 1,2 centímetros, né, a espessura da chapa que eu tenho, para vir um pouco para frente, a gente poder passar essa fiação por trás sem ter nenhum problema. E em cima, eu fiquei num dilema entre passar na mesma altura ou tentar engrossar um pouco mais para já englobar o motor atrás dessa parede falsa. Iria dar uma diferença de profundidade entre em cima e embaixo, mas eu acho que vai ser mais interessante, vai ficar melhor. E explicando um pouco melhor para vocês, direto na nossa área aqui, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Esse motor aqui me incomodou desde o início, né? Na verdade, o projeto original era para ele ficar atrás, mas acabou que, por conta do tamanho, sobrou esse espaço. Inicialmente eu pensei em fazer uma moldura aqui na frente para cobrir ele, só que no móvel em geral não ia ficar legal, essa moldura ia ficar destoando muito, as portas iam ficar embaixo, ia ficar um pedaço aqui da madeira aparecendo, não ia ser legal, ia tampar uma coisa com outra muito mais feia. Então a minha ideia é o quê? Aqui eu vou estar subindo uma parede falsa que vai partir daqui até o teto, de lá até aqui, descendo, dando a volta nessa parede e já seguindo como uma coisa só aqui embaixo. É um trabalho do caramba, mas vamos ver como é que fica, que eu acho que vai valer a pena no final.
Bom, pessoal, vamos estar encerrando a parte 2 do vídeo aqui. Depois de vários contratempos, a gente conseguiu vencer aí, depois de muito trabalho e quase que perder tudo que a gente fez. Mas deu certo e a gente vai seguir aí progredindo. Fiz o revestimento da parede, fiz aí vários detalhes, ajustes finos. Ainda tem bastante coisa para fazer, só que são coisas mais rápidas. E eu acredito que na parte 3 do vídeo a gente vai conseguir aí já fazer a iluminação, organizar já também a parte de revestimento e, se tudo der certo, a parte de vidraçaria vai ser entregue e a gente consegue aí completar e terminar esse móvel na nossa parte 3. Então, fica ligado aí se você está curtindo, se você está gostando aí do projeto. Recomenda para mais gente, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder a nossa finalização dessa bagunça que a gente está fazendo aqui em casa. Vamos deixar agora com vocês aí alguns takes de todo o avanço que a gente teve até aqui e a gente se vê na parte 3.